Cumprimento os irmãos da classe de Deões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estamos passando aqui para uma breve reflexão da nossa escola bíblica dominical. E vamos, nesta feita, estudar a lição de número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Tá bem? Como a gente já falamos, não é uma aula, mas é uma breve reflexão para que os irmãos estejam inteirados aí da continuidade da nossa lição. E como alguns irmãos talvez não saibam, mas nós estamos já estudando a lição do quarto trimestre, onde estamos estudando a lição de Jó, falando sobre a fragilidade humana. E então nós já estamos na lição de número 9, que vai falar sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, tá bem? Então, já aqui na nossa lição, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, a nossa lição 9, tem por texto áureo, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 28 e verso 28, tá bem? Então, nossa verdade prática diz assim, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento, tá bem? Então os irmãos já veem que nós vamos estudar em torno da sabedoria. E também os irmãos podem, voltando aqui um pouco atrás, aqui o irmão já vai ver que a gente falou também, já temos aqui a sabedoria, temos aqui a inteligência, e aqui também já temos o acúmulo de conhecimento. Então são todos meio parecidos, mas não são a mesma coisa, tá bem? Vamos para frente. Aqui está a nossa leitura bíblica em classe, muito comprida, a gente não vai estar lendo como de praxe, mas o irmão pode dar uma pausa aí e estar lendo, tá bem? E aqui eu já trago aqui para os irmãos entender mais ou menos os conceitos. Inescrutável, a gente está estudando sobre a inescrutável sabedoria de Deus. O que é inescrutável? Impossível de ser escrutado, É impossível de ser investigado, é impossível de ser compreendido, é impossível de ser impenetrável, é incompreensível, é insondável. Então, a sabedoria de Deus, ela não pode ser medida, ela não pode ser sondada, ela não pode ser investigada, ela é incompreensível, Então, não tem como compreender a sabedoria de Deus, tá bem? Aí temos o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento, aqui fala que é o ato ou o efeito de conhecer, é ter a ideia ou noção de alguma coisa. E eu coloquei aqui, acrescentei que ela é estática e apenas afirma o evento, tá bem? Ela não evolui. Por exemplo, eu conheço carro, mas eu tenho conhecimento apenas, eu sei o que é um carro e sei diferenciar um carro de uma bicicleta. Agora, aquela pessoa que tem entendimento, ela, além dela conhecer o carro, ela ainda consegue fazer um conserto, ela sabe como que se funciona o motor e assim por diante, tá bem? Eu conheço uma carreta, mas eu não consigo dirigir aí uma carreta, tal, não tenho experiência, então eu não tenho entendimento, eu não entendo. Então, já dá para os irmãos diferenciar. Aí temos aqui a ciência. O que é a ciência? A ciência, ela já é dinâmica e abrangente, diferente do conhecimento, que o conhecimento é estático e apenas afirma o evento. E aqui tem algum exemplo. Enquanto o conhecimento quer simplesmente afirmar que o vento é o ar em movimento, por exemplo, eu ligo um ventilador, aí sai o vento é o ar em movimento. A ciência, ela quer investigar mais longe e quer saber por que existe movimento. De onde vem, para onde vai o ar? Qual é a influência do vento sobre o homem e a natureza? Podemos dominar o vento? Assim a ciência busca compreender causas e efeitos e inter-relações entre os conhecimentos, tá bem? Não é muito útil saber que numa tomada há energia elétrica. Isso aí é um conhecimento. Se não sabemos utilizá-la para nada. Ao contrário, quando fazemos uso adequado do conhecimento, estamos usando a ciência. Então, eu sei que ali tem uma tomada, tem a energia, só que aí é o conhecimento, mas saber usá-la, como utilizar, aí já vai partir para a parte da
ciência, tá? E a sabedoria, o que é a sabedoria então? A sabedoria, pois, além de tudo do conhecimento e da ciência, ela trata de valores morais. Então, a sabedoria, ela não se trata apenas da parte física, mas ela já tem um valor mais moral também, tá? Do que é certo ou do que é errado para aplicação prática. Podemos conhecer um fruto, ter a ciência das implicações e comê-lo, mas não ter sabedoria para decidir se comemos ou não. A falta de sabedoria implica tomar atitudes erradas. Portanto, a tríade, conhecimento, ciência e sabedoria, deve andar junto. Então, a sabedoria é você saber usar bem a ciência, você saber bem usar o conhecimento, tá bem? Então, ela já tem um valor moral. Ela já diz, isso aí é lícito, isso me convém fazer, assim por diante, tá bem? Então, é por isso que tem muitas pessoas que, na ciência, descobrem, por exemplo, a bomba foi descoberto é muito útil para nas pedreiras e estourar ali as pedras maiores, né? E abrir túneis, né? Então é muito importante e abrir estrada também, mas a pessoa acaba utilizando aí os terroristas para outros fins. Então, mesmo assim, a radiação é muito importante aí para a radiologia e tudo, mas as pessoas acabam usando para outros fins, tá bem, meus irmãos? Então, a sabedoria é essa. E a sabedoria, eu coloquei aqui que tem a sabedoria terrena e tem a sabedoria divina. Que a sabedoria terrena aí, ela é voltada aí dentro do conhecimento, da ciência, do saber, mas dentro de um aspecto natural. Agora, a sabedoria divina é uma sabedoria que vem do alto e a pessoa sabe usar bem tudo isso aí e algumas coisas que ainda é oculta, ainda traz a revelação ao homem, tá bem? O entendimento, como já falei, é a maneira de perceber, de entender e julgar algo de opinião. E a inteligência? A inteligência, o indivíduo pode ser dotado de incrível inteligência, entretanto, pode não ser sábio, tá bem? Tá bem, meus irmãos? Então, a inteligência não quer dizer que a pessoa é sábia, tá bem? São uns assuntos assim, bem difíceis, às vezes, de compreender, mas num contexto geral, vocês estão bastante a par dessas situações. Um fato também que eu acho interessante aqui, que a sabedoria, ela não se mede assim também pelo dinheiro e nem pela fama. Me chama muita atenção um texto que tem, eu acho que é em Eclesiastes, né, que fala assim, que uma cidade, ela foi, pela sabedoria de um homem, ela foi livrada. De repente estava havendo uma guerra lá e o homem encontrou uma estratégia e livrou aquela cidade. E passado alguns dias, as pessoas já nem se lembravam mais desse sábio, tá bem? Outro exemplo, Daniel, lá ele era muito sábio no palácio, né? E passado alguns tempos, depois que aqueles reis morreram, ele foi esquecido. Não foi convidado para aquela festa, onde que Belsazar estava lá, onde que foi aparecido aquela mão na parede, mas ele era sábio. Mas ele não estava entre os notáveis ali, ele não estava dentro daqueles poderosos que tinha grandes aquisições. Então, a sabedoria, ela tem essa questão. Então, de repente, a pessoa ela é inteligente, ela tem uma incrível inteligência e, de repente, ela não é sábia e, de repente, também é uma pessoa sábia, mas também que não tem, assim, um status notável. Tá bem, meus irmãos? Então, eu creio que está bem certo aí para vocês aí, que a sabedoria, ela vai falar de valor. Conhecimento já vai falar mais aí que ela pode ser adquirida. Enfim, a gente vai estar vendo isso aí um pouco mais à frente, tá bem? E eu coloquei aqui um recorte aqui dizendo aqui que diferente da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento, que está lá em 1 Coríntios 12, 7 e 8, que aí já é dons já espirituais ali, diferente dos que a gente está tratando aqui, tá bem? Então vamos lá para a gente ver. Aqui até coloquei aqui os dons,
aqui, como os irmãos podem ver aqui. Aí tem os dons espirituais, de revelação, dons de poder, dons de locução. Dentro de revelação tem aqui palavra de sabedoria e tem palavra de conhecimento, mas é diferente dessa sabedoria que a gente vai estar estudando aqui, tá bem? E sempre quando eu gosto de estudar sobre dons, eu gosto de deixar bem enfático para os irmãos aqui que os dons, como Deus, ele é triuno, né? É trino, e é Pai, Filho e Espírito Santo, os dons também eles são repartidos pelas essas três pessoas. Esses dons espirituais aqui das manifestações do Espírito é distribuído pelo Espírito Santo, já fala dons espirituais. Agora esses dons ministeriais aqui, tem uns dons de lideranças aqui que é dado pelo Filho, né? Aí, no contexto, você vai ver que está falando do Filho e vai falar, ele mesmo deu para os apóstolos, profeta, evangelista, pastor e presbítero e assim. E aqui também vai, quando está falando de Deus, desse dom de serviço, vai falar que ele deu para presidir, liderar, governar, administrar, e assim para ensinar, exortar, contribuir, e dons também de misericórdia e socorro. Tá bem? Só para os irmãos entender que essa sabedoria que estamos estudando não é necessariamente esse dom que a gente está estudando aí, tá bem? Mas você pode dar uma pausinha aí e ler com bastante cuidado isso aí, porque é muito interessante, tá bem? Então vamos lá. Essas três últimas aulas que a gente estudamos sobre os diálogos de Jó com seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar, né? Nós sabemos que todos os debates, para ser totalmente democrático, ele tem que ter, no mínimo, a argumentação e contra-argumentação. E tem também o que a pessoa chama de réplica e tréplica também, né? Então eu costumo separar essa parte aí dos discursos dos amigos de Jó junto com Jó, que cada amigo deles fez uma argumentação inicial, Jó entrou com uma contra-argumentação. No segundo ciclo já vem a réplica, né? Onde que eles entram novamente se argumentando e Jó contra-argumentando, e teve a tréplica, que eles fizeram aí novamente sua terceira argumentação e Jó novamente contra-argumentou. Mas tem um capítulo 28 que as pessoas chamam ele de interlúdio, que é um capítulo ali que está nem dentro do ciclo de diálogo ali, porque no 26 Jó argumentou ali, né? E o 27, aí o 28 eles chamam de interlúdio. E eu costumo chamar isso aí de um direito de resposta, porque todos eles questionaram a sabedoria de Jó. E aqui Jó vai dar o seu direito de resposta, justamente falando da sabedoria que vem do alto, não a sabedoria terrena, tá bem? Então vamos para a nossa lição. Os tópicos da nossa lição, a gente vai estudar a sabedoria nesses principais tópicos aqui. Sabedoria vista como um bem natural, e sabedoria vista como um bem comercial, e a sabedoria vista como um bem espiritual, tá bem? A gente vai estar trabalhando nesse contexto aqui, tá bem? Então vamos lá para a nossa introdução. Nessa lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocada pelo autor para delimitar o fim do longo discurso dos amigos de Jó. Igual eu falei, que alguns consideram por interlúdio ali. Ele está no meio ali de algumas situações, tá bem? Então vamos lá. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana, que já falamos, com a sabedoria revelada, que é de origem divina, tá bem? Então a sabedoria humana, que a gente chama de sabedoria humana, eu não diferencio a sabedoria humana como a aquisição de conhecimento e a aquisição também da ciência ali, tá bem? Agora já a sabedoria
divina, ela é revelada, né? Alguns costumam também diferenciar, dizendo que a sabedoria humana, ela é colocada na mente humana, mas a sabedoria revelada é de origem divina, ela é colocada no coração do homem, não esse coração nosso assim, como órgão vital do nosso corpo, mas a sede do nosso sentimento, que a Bíblia nos chama de coração, tá bem? Então, vamos ali, somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, tá bem? Então, essa sabedoria não pode ser adquirida em banco de faculdade, esse aí é o conhecimento, mas a sabedoria tem que vir de Deus. E interessante, irmãos, que ela não tem limitação, não tem assim um grupo pré-selecionado. A Bíblia nos fala assim, olha, se tem falta de sabedoria, pede a Deus, que ele dá a todos e não lança em rosto, tá bem? E então é interessante que todos nós temos acesso, é só buscar em Deus, tá bem? Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se a pessoa, às vezes é muito inteligente, uma pessoa bem instruída, tal, mas se ele não tem um temor do Senhor, você não pode dizer que ele é uma pessoa sábia, tá bem? Porque a pessoa sábia, a verdadeira sabedoria, parte-se do princípio que deve temer ao Senhor. Tá bem, meus irmãos? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico, o empenho na busca da sabedoria. Jó escreve a habilidade do homem na exploração do minério naturais. Tá bem? Então, todo o capítulo 8, Jó vai tratar dos minérios, como que ser feito para conseguir o minério. Todos nós sabemos que minério é uma coisa importante, uma coisa cara, uma coisa preciosa. Então, da mesma forma, você tem que ver essa questão, que a sabedoria também é uma coisa preciosa, uma coisa também muito importante para o ser humano, tá bem? Já contrasta o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria, tá bem? Da mesma forma que, desde o princípio, o homem usa diligentemente a tecnologia para a busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Então, tem muitas pessoas que têm tentado buscar a sabedoria, mas têm tentado buscar em outras fontes, não estão tentando buscar em Deus. Muitas pessoas estão buscando aí na yoga, estão buscando aí nas regressões psicológicas, né? Então, tem muitas pessoas nas meditações, aos pés de grandes monges, assim, busca dentro da filosofia, estuda Sócrates e tantos outros filósofos aí, Buda e tal. Então está buscando em outras fontes a sabedoria, mas a verdadeira sabedoria, ela vem da onde? De Deus, tá bem, meus irmãos? Então vamos lá. O empenho na busca da sabedoria. O minério precisa ser garimpado, a sabedoria igualmente. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria também existe, mas ela está oculta. Então nós temos que orar para que Deus venha nos revelar a sabedoria. Tá bem, meus irmãos? E como que explorar o minério? Assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Quanto ao conceito de esforço nessa procura pela sabedoria, Jó crê que isto tem sido feito sem sucesso. E como eu já falei, tem muita gente que tem empregado muitos esforços para encontrar a sabedoria, mas tem procurado em lugares que não vão encontrar, tá bem? Não são nas fontes certas. Então, de onde vem a sabedoria? Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Tem que ser um esforço voltado para a parte divina, buscar em Deus, porque Deus é a verdadeira sabedoria, né? Tem um versículo de Isaías, não vou conseguir falar ele certo, mas diz que o Espírito de Deus, né,
Deus, ele tem 7 espíritos, né? Espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, e espírito de inteligência, e espírito de... Sei que são 7, eu acabo esquecendo aqui, mas é muito interessante esses 7 espíritos de Deus. Então a sabedoria é um desses espíritos também, ali o profeta diz que faz parte ali do Espírito de Deus, e também está lá em Apocalipse. Não me recordo qual é o capítulo, tá bem? De onde vem a sabedoria? No capítulo, acho que no capítulo 2, por ali, vai falar sobre os Espíritos de Deus, tá bem? A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada, tá bem? De onde vem a sabedoria? A sabedoria do sábio e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico, tá bem? Meus irmãos, está bem claro isso aí, tá bem? A verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada, como já falei, somente em Deus. Não me adianta procurar ler René Descartes, né? Ler também Platão, ler Aristóteles, né? Ler Sócrates, né? Que de forma alguma você vai ter ali alcançar a sabedoria. Temos alguns pensadores aí da nossa época aí, que eu acho até bastante interessante. Tem o Cortella, Mário Cortella, que eu gosto muito de ouvi-lo. Eu acho bastante interessante. Ele tem um viés ali voltado, ele não tira Deus de dentro do seu pensamento. Tem acho que o Leandro Carnal. Esse Leandro Carnal, eu gosto de alguns ditos dele, mas ele tem um viés muito voltado assim para a mente progressista, voltado assim para alguns pensamentos aí da nova ordem. Aí, então eu não gosto muito de ouvi-lo, vejo alguns recortes, mas o Mário Cortella eu acho bastante interessante. Tem muitas pessoas que gostam de ler Cury, eu nunca li, mas tem muitas pessoas que vê que tem alguns relatos aí que não tira Deus ali de dentro da filosofia humana. Então, mas são coisas, irmãos, que a gente pode até ler para agregar algum conhecimento, meus irmãos, mas a verdadeira sabedoria, ela deve ser inspirada em Deus e na palavra de Deus, que é a fonte inspiradora, tá bem? De onde vem a sabedoria ainda, no ponto 3, isto justificava o conflito, perdão, que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta de Jó. Então, o que eles não entendiam é que a vivência concreta de Jó era uma coisa, mas a sabedoria humana deles não condizia com aquela realidade. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a verdadeira sabedoria, ela trabalha junto com a nossa realidade humana, tá bem? E o preço da sabedoria, podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó e a descrita no livro de Provérbios, né? Então, aqui, Jó é um livro ali que considerado também poético, né? Alguns consideram poético. Provérbios também é um livro também considerado poético. E esses grupos de livros são chamados de livros sapiensais, né? Que é voltado para a sabedoria, né? Sapiência quer dizer sabedoria, tá bem? Então, eles, na categoria dos livros, ele já traz ali uma noção que os livros é voltado dedicado à sabedoria, tá bem? E o preço da sabedoria? Salomão. Para Salomão, a sabedoria tem um custo, pode ser encontrada, se busca com a inteligência e entendimento. Para Jó, a sabedoria ela é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros, tá bem? Não dá para trocar por ouro, não dá para trocar pela prata, não dá para trocar pelo Ofir, não dá para trocar por nada. Ela não tem preço, ela tem valor, que é diferente de preço, tá bem? Então, para Salomão, ela tem o seu preço.
mas para Jó ela tem um valor, mas não preço. Pode ser passada de pai para filho, aqui Salomão diz que é para filho, e para Jó aqui fala assim, é patrimônio exclusivo de Deus e não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Então essa verdadeira sabedoria que a gente está falando aqui, é essa sabedoria de Jó. Eu até que escrevi aqui um grifo nosso, que essa sabedoria aqui, embora o comentarista aqui diz para nós que é uma sabedoria que Jó aqui está constatando aqui, essa mesma sabedoria aí vinda de Deus, mas eu creio que não é bem assim. Até porque, se ela tivesse um preço, se ela pudesse ser passada de pai para filho, Salomão não precisaria pedir para Deus a sabedoria, você entendeu? Mas quando ele encontrou com Deus, o que ele pediu? Me dê, eu quero sabedoria para entrar no meio desse povo, para mim sair do meio desse povo. Então, eu tenho certeza que Salomão, ele também tinha esse entendimento, que a verdadeira sabedoria de Deus não poderia ser adquirida e ela também não teria o seu preço e ela também não poderia ser hereditária. Eu penso assim, mas na lição coloca ali um paralelo ali, tá bem? Mas eu quero dizer que essa sabedoria aqui de Salomão aqui dentro de Provérbio aqui é uma sabedoria humana e não uma sabedoria divina. Mas aquela que ela recebeu de Deus, ali sim era uma sabedoria divina, tá bem? Eu acho muito brilhante quando Salomão ele vai ali ser juiz daquelas duas mulheres onde que tinha matado um filho delas, que tinha morrido, né? E ele pega aquela espada. Eu acho muito brilhante aquela história. Chega a me dar um arrepio porque a gente sente ali que realmente foi a sabedoria de Deus que fez a diferença ali naquele julgamento. Vamos lá, o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino, acho que da cidade de Londrina, né? A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria, tá bem, irmãos? Então a sabedoria aqui não é ter o conhecimento e também não ter a ciência ali, mas saber usar todos eles aí, tá bem? O que eu acho interessante aqui, que ele fala aqui, que são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Por exemplo, o que nós podemos ver Hitler era uma pessoa bastante instruída e era uma pessoa também bastante inteligente, mas era melhor se Hitler ele fosse uma pessoa ignorante, que ele não tinha cometido tanta atrocidade. Mas com o conhecimento que ele tinha, com a sua persuasão, a eloquência, a sua oratória, que ele passava pelo menos 4, 5 horas ali nos seus discursos, e as pessoas não redavam o pé ouvindo as suas palavras. Então isso aí, essa instrução dele prejudicou ainda mais, tá bem, meus irmãos? É mais ou menos esse ponto de vista que a gente vê, que a pessoa, um tolo, e quando ele é instruído, não é porque ele é instruído que ele é tolo, ele é mais tolo ainda, tá bem? Então vamos lá. Em Jó vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la, tá bem? Então o homem ainda não encontrou ainda, né? Aqui que está falando, né? Vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la. E que por isso acredita ser fácil adquiri-la, né? Mas o certo é que não é bem fácil adquirir, né? Nesse livro aí, nesse capítulo 28, é muito interessante. O Jó, ele descreve tudo. A revelação que Deus deu para Jó é tão fantástica que naquela época Jó nunca saberia que debaixo da nossa terra aqui existia
que tem aí a exosfera, a mesosfera, né, e coisa e tal, o núcleo, o magma, e ele já falava que embaixo da onde que nós plantamos aqui, a terra, ela se arde em fogo. Então, uma sabedoria que foi revelada por Deus. Ele, antes dele saber falar sobre o dente, ele já falava que o dente já tinha uma pele. E depois de muito tempo que os cientistas foram descobrir que tinha um esmalte os dentes, e a forma também de alcançar os minérios nas minas, desviar os rios, né? Nós podemos ver quando nessa festa de Belsazar aí, por exemplo, eles entraram pelo rio Nilo, se não me foge a memória, o rio passava por debaixo de um portão e ela não conseguiria, o soldado nenhum, passar a pé, porque senão afogaria. Então eles desviou o curso do rio e eles conseguiram passar a pé por ali. Então, nesse capítulo aí que vocês vão ler aí, irmãos, é muito fantástica essa leitura, tá bem? É uma verdadeira sabedoria. Então vamos lá, a sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Então, quando você faz um curso aí, irmão, da ETAD, você faz um curso de teologia, ou você faz um curso qualquer aí, você está adquirindo conhecimento. Tem um texto também que fala assim: bem-aventurado o homem que adquire, né, conhecimento e também compre conhecimento e adquire a sabedoria, tá bem, irmãos? Então a gente vê lá que o conhecimento pode ser comprado e a sabedoria ela é adquirida, mas essa aquisição aqui que nós estamos falando, que é buscada em Deus e não comprada com valor. Tá bem? Então vamos lá, já no nosso último tópico, tá bem? Uma verdade revelada. Jó faz a importante pergunta: de onde? Pois vem a sabedoria. E onde está o lugar da inteligência? A sabedoria oculta, toda diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para encontrá-la. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Tá bem? Uma verdade prática. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática, tá bem, irmãos? Então, ela não é algo assim que nós podemos dizer abstrata. Ela é concreta, ela é palpável e ela também não é nada assim que como nós podemos dizer teórica, mas ela é prática, né? Você teme a Deus? Já diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Vamos lá. Uma verdade prática. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Ao contrário de seus amigos, Jó vivia a sabedoria divina. A sabedoria de Jó era uma verdade revelada e não uma sabedoria tradicional. Conclusão. Quanto à sabedoria, aprendemos que a sabedoria não é alcançada, a sabedoria não pode ser comprada ou comercializada. A sabedoria é um bem valioso e caro. A sabedoria não tem preço, a sabedoria não pode ser herdada, a sabedoria é uma verdade revelada, Deus é a fonte legítima da sabedoria. A sabedoria se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é sábio, tá bem? Chegamos ao final dessa nossa reflexão, como já falamos, não considere uma aula, porque é um assunto bastante extenso, né? Que levaríamos aí horas, né, para tentar chegar aí em alguma coisa aí mais avançada, tá bem, meus irmãos? Mas é apenas uma noção para os irmãos entender a panorama aí de toda a nossa lição, tá bem? Na próxima lição vamos estar estudando a última defesa de Jó, tá bem? Depois desse que eu chamo de direito de resposta, né? Uma forma de eu dizer, vem aí a última lição, a defesa de Jó, tá bem?
E aqui são as fontes de onde que eu tiro os slides, tá? Quando você precisar de alguns slides, irmão, sempre tem uns slides muito interessantes para você que é professor. E no mais, Deus abençoe a cada um de nós, segundo a sua eterna misericórdia. Muito obrigado a todos e fique com Deus. Amém.